Carlos Rodrigues, Rádio Central. Carlão, o Guarani teve um resultado muito importante lá em Curitiba contra o Operário, uma vitória aí 5-2 expressiva, mas o adversário chegou com frequência, né? Assim como tinha sido contra o Vitória. Até o Daniel Paulista destacou, né, a preocupação com as chegadas do adversário. Foram os 2 gols, 2 bolas salvas em cima da linha, também defesas do Rafael. É claro que os adversários vão chegar, né? Não tem como um time vencer o jogo sem que o adversário ofereça perigo sempre. Mas que ajuste você acha que precisa fazer? O que precisa melhorar ali no sistema defensivo, no time como um todo, para tentar impedir, né, que os adversários criem essas oportunidades de gol? Pelo momento, pelo como o jogo se desenhou, né? Até pelo fato de estarmos fora de casa e abrimos uma boa vantagem, era normal que o Operário viesse para cima, né? Não justificando isso, né? Temos que alinhar algumas coisas, ajustar algumas coisas em termos de posicionamento, mas como se desenhou a partida, era normal que o Operário buscasse o resultado e viesse para cima. Então, como as coisas se caminharam, acho algo natural, mas como afirmei, temos sim que ajustar algumas coisas. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa tarde, Carlão. Carlão, pode-se afirmar que pelo bom jogo do Guarani contra o Operário, apesar do pouco tempo de trabalho, já é um reflexo do comando do técnico Daniel Paulista no Guarani? Sim, o grupo, até antes do Daniel chegar, o grupo já vinha trabalhando bem, né? Depois que o Daniel chegou, ele vem tentando imprimir a filosofia dele. E o que vai fazer é a gente não fugir, né? Como se diz, não se empolgar, né? Manter os pés no chão. E daqui para frente ainda trabalhar muito mais, que é o que o Daniel vem fazendo, né? Para que ainda o time suba de produção. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Carlão, esse campeonato, pelo que a gente está observando, é o campeonato brasileiro da Série B com mais disputa, né? Até por conta de clubes tradicionais na competição. Como deixar, na sua opinião, de ser um time previsível dentro deste campeonato tão difícil, buscando alternativas? É o que eu vejo. Eu vejo o campeonato muito equilibrado, equipes parelhas. E eu creio que a diferença não vai ser nem o time ser previsível, vai ser a maturidade dentro da competição que vai fazer uma grande diferença lá na frente. Então eu acredito que a maturidade, o encorpamento, que a equipe que entender isso primeiro vai colher os frutos lá na frente. E a outra pergunta, Carlão, tem a ver com o próprio técnico Daniel Paulista. É claro que foram 2 jogos até agora, 4 pontos conquistados, mas não dá para a gente falar que o time tem o dedo do técnico Daniel Paulista, por ser o início de competição. Pela experiência que você tem, mais quanto tempo vai demorar para que o time assimile realmente aquilo que pretende o treinador? Apesar do pouco tempo, nos 2 primeiros jogos tem sim algo que ele pensou. Para os 2 jogos eu acho que tem coisas dele sim, não posso falar que 100%, né, mas algumas coisas já tem a filosofia dele. E isso de quantos jogos no futebol não tem como dizer, né? Posso te dizer que no próximo jogo o time com certeza já vai ter mais coisas do entendimento dele, mas é difícil dizer se são 3, 4, 5 jogos, né? Vai depender de nós também, jogadores, se empenhar ao máximo para alinhar junto ao Daniel. Oswaldo Luiz, EPTV, tudo bem, Carlão? Eu acho que não é segredo para ninguém que o miolo de zaga tem sido um desafio para os treinadores do Guarani, tanto que você e Thales formam uma nova dupla, e os 2 jogadores antecessores inclusive deixaram o clube. Como é que está o entrosamento entre você e o Thales com 2 jogos
de parceria? Logicamente, eu venho conhecendo não só o Thales, né, como todos os jogadores há pouco tempo. Então esse entrosamento vem no dia a dia, né, nos treinamentos. Lógico que nos jogos que vai se adaptando muito melhor, mas eu não vejo problema hoje conhecendo jogadores, não só o Thales, temos o Titi, o Bruno, então não vejo problema, mas no dia a dia eu vou conhecendo todos e hoje já me sinto também bem mais adaptado ao clube e ao grupo. O Carlão, e ainda em relação à pergunta anterior, os estilos de jogo seu e do Thales, você acha que dá um encaixe legal? Assim, à distância me parece que você é um jogador mais leve, um jogador que sai mais. O Thales é a sobra e você sai na caça. É isso mesmo? Está correto o que eu estou dizendo? Me corrija se for diferente, é claro. Mas a sua avaliação? Não, lógico, eu entendo que futebol, né, nenhum jogador é igual ao outro, né? Lógico que às vezes podem ter características semelhantes, mas todos os jogadores eu creio que tem algo diferente um do outro. Eu creio que você citou aí de eu sair mais na caça e o Thales mais na sobra, não existe, né? Até porque às vezes vai ter momentos que ele vai ter que sair e eu ficar um pouco mais e vice-versa. Então, mas só que a gente vai se alinhando ali. O segredo é cada um entender o momento certo de um sair e o outro ficar um pouco mais. Isabela Sabélico, Tati, Record TV. Boa tarde, Carlão. Como você avalia o seu desempenho até o momento? Você que está conquistando aí a titularidade e o que você projeta para a temporada? Eu acho que eu tenho a melhorar ainda, né? Até pelo ritmo de jogo, você vem melhorando com consequências, né? Eu creio que consequências de jogos tende a melhorar ainda mais a minha produção. Luiz Felipe Leite, VV8 Esportes. Oi, Carlão, tudo bom? É o seguinte, eu quero que você fale do tempo que o time vai ter entre o último jogo, a vitória fora contra o Operário, e a partida em casa contra o Náutico. Vão ser mais de 7 dias, né? Mais de uma semana de tempo de preparação. Isso, considerando o calendário maluco do futebol brasileiro, é um tempo considerável. Eu quero que você fale até que ponto que isso vai ajudar a equipe, depois de um resultado positivo, enfrentar uma equipe em casa depois de um certo tempo. Ajuda bastante, né? Até pelo que você frisou, dificilmente hoje no futebol brasileiro você tem tempo para trabalhar, né? Então essa uma semana eu creio que ela é muito valiosa, né? Até para o Daniel também, e sua comissão que estão chegando agora, conhecer melhor o elenco e tentar implantar o mais breve possível o que ele deseja para a equipe, né? Então eu acredito que esses 7 dias são valiosíssimos até para tentar colocar em prática o que ele pensa e para nós jogadores também, né? Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Tudo bem, Carlão? Você ainda não tinha falado com a imprensa desde que chegou. Gostaria de saber de você quais são as suas expectativas e por que você escolheu o Guarani para defender nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Seja bem-vindo. Eu venho com uma expectativa muito boa. Eu, até pela minha idade, né, eu acompanhei, mesmo sendo pequeno, os momentos de glórias do Guarani, né? Então eu vim por essa tradição, pelo clube que é, e por ter enfrentado também a equipe agora no Campeonato Paulista. Eu vi que era uma boa equipe, e tentar chegar e agregar ao grupo, né? Tentar agregar, somar, né? E foi por isso a minha escolha, pelo peso da camisa, pelo grande clube que é de tradição, o Guarani, e pela a equipe em si hoje no presente. Eu creio que pode conseguir coisas boas. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Fala, Carlão, bom dia.
Você fez esses 2 primeiros jogos pelo Guarani logo na chegada. Gostaria que fizesse uma avaliação a respeito do seu desempenho e dessa parceria com o Tales. Eu acho que pelo pouco tempo que eu trabalhei com o time, pelo pouco tempo ainda que eu conheço o Tales, eu acho que foi bom, foi boa as apresentações. É lógico que a gente ainda tem que se ajustar ali, e eu individualmente ainda posso melhorar até pelo ritmo de jogo, mas a princípio, pelo pouco tempo de trabalho, eu acredito que foram boas apresentações. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Carlão, analisando seu histórico, a gente percebe que você não consegue fazer uma sequência considerável de jogos desde a sua passagem pela Europa. No Brasil, isso já faz mais de 13 anos. Você acha que isso tem diferença? E se sim, quanto tempo deve levar para atingir a plenitude do seu ritmo de jogo? Obrigado, boa tarde. Eu acho que em toda a minha carreira na Europa, se você acompanhar, eu tenho uma boa sequência de jogos. Eu acho que eu não cheguei aonde eu cheguei lá fora à toa. No Brasil, realmente, eu não obtive uma sequência de jogos, mas por outros fatores, extra-campo. Então, não me apego muito a isso. É lógico que um jogador com sequências de jogos, ele atinge ali o seu bom nível de futebol, e coisa que eu procuro hoje, ter essas sequências de jogos aí para atingir um bom nível de competição.